Olá, meus amigos, tudo na paz? Bom, eu sou o professor Herbert e estou aqui para mais uma aula de geografia. E nessa aula nós vamos observar as características geográficas do Brasil com relação à sua localização. Como sempre, tá? Vocês podem estar acompanhando as minhas aulas pelo meu canal no YouTube e também pelo meu blog. Vamos lá. Aqui eu tenho uma imagem, um mapa mundi, na verdade, que eu tenho o Brasil. Vocês conseguem observar através dessa imagem que o Brasil se localiza próximo da linha do Equador, mas ele está majoritariamente no hemisfério sul. Está totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. Olha só, essa aqui é a localização do Brasil no mundo. Aqui nós temos o meridiano de Greenwich, como eu mostrei na imagem anterior. Aqui nós temos a linha do Equador. Brasil, 93% do Brasil está no hemisfério meridional ou austral, ou seja, no hemisfério sul. Aqui o Brasil, tá? A linha do Equador corta o Brasil no extremo norte. Apenas 7% do Brasil está no hemisfério norte, no hemisfério setentrional ou boreal. Mais uma vez, essa imagem está um pouco mais completa, né? O Brasil 100%, olha só, 100% no hemisfério ocidental, majoritariamente no hemisfério sul e apenas uma pequena parcela no hemisfério norte. Se por acaso cair alguma questão no Enem, no vestibular, ou questões de prova mesmo, relacionando quais hemisférios que o Brasil faz parte, a resposta pode ser 2, norte e sul, ou pode ser 3, norte, sul e ocidental. Bom, aqui também nós conseguimos observar mais alguma das características geográficas do Brasil. Entre os países mais extensos do mundo, o Brasil está na 5ª posição, se considerarmos as áreas descontínuas, tá bom? Ó, a Rússia está em primeiro lugar, como o país mais extenso do mundo, pouco mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. O Canadá vem em segundo lugar, com 9,9 milhões de quilômetros quadrados. A China em terceiro, com 9,5 milhões de quilômetros quadrados. Os Estados Unidos, pessoal, se a gente observar as terras contínuas, a sua área é menor que a do Brasil. Mas se observarmos as áreas descontínuas, ou seja, se a gente somar aqui o Alasca e também o Havaí, que se encontra na Oceania, os Estados Unidos fica na 4ª posição, com 9 milhões e 300 mil quilômetros quadrados. E o Brasil, nós não temos áreas descontínuas, na verdade, só áreas contínuas, fica na 5ª posição. Ou seja, é um país de dimensões continentais. O Brasil, ele ocupa aproximadamente a metade de toda a América do Sul, 47% para ser mais exato. Nessa imagem aqui, nós conseguimos observar que o Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção do Equador e do Chile. Tá? Então, o Brasil ele faz fronteira Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Um contexto que provavelmente a gente vai um pouco mais para frente, nós vamos trabalhar bastante em sala de aula e também através do meu canal, são os problemas que o Brasil tem nessa região aqui, ó, de parte da Bolívia até a região da Guiana Francesa. Toda essa região aqui, pessoal, é região de floresta amazônica. Apesar do Brasil ter investido muito com o projeto Radam Brasil, Calha Norte, projeto Civan, ainda assim, o Brasil tem grandes dificuldades para poder proteger as suas fronteiras. Até porque, nesses países aqui, ó, Colômbia, Peru e Bolívia, né, são países que são grandes produtores de droga. Os pontos mais extremos do Brasil. No Brasil, nós temos o ponto mais setentrional, ou seja, mais ao norte, que é a nascente do rio Ailã. Temos o ponto mais meridional, ou mais austral, ou mais ao sul, que é o arroio Chuí. O ponto mais ocidental, a nascente do rio Moa, no Acre, e a Ponta dos Seixas, que é uma praia que fica na Paraíba. Se vocês observarem, pessoal, tanto a maior distância longitudinal quanto a maior distância latitudinal, elas são muito próximas. O Brasil é imenso, tanto no sentido norte-sul quanto no sentido leste-oeste. Bom, vamos falar dos fusos horários. O Brasil hoje tem 4 fusos horários. A hora oficial do Brasil é a hora de Brasília, que está pintado de amarelo aqui nesse mapa, nessa representação. Temos também o horário oficial de Mato Grosso,
que é a segunda hora do Brasil. Nós temos a terceira hora, que é o extremo norte do Amazonas e todo o estado do Acre. Nós temos também as ilhas brasileiras, fica no meio do Oceano Atlântico. As ilhas de Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz. Fica 1 hora a mais que o horário oficial de Brasília e fica 2 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. Vale ressaltar que o Brasil já sofreu várias modificações com relação ao fuso horário. Então, o Brasil já teve 4, teve 3, depois voltou a ter 4, voltou a ter 3 novamente. Em 2013 voltou novamente, né? Quando teve a última mudança, toda essa região norte tinha apenas um horário, tá? A região norte, parte do centro-oeste, tinha apenas um fuso horário. Aí foi feito um plebiscito e a região do Acre e do Amazonas, do extremo norte do Amazonas, resolveu voltar para o fuso antigo. Aqui nós temos a primeira divisão brasileira, que é aceita pelo IBGE. São as 4 macro-regiões brasileiras: a região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Outra divisão que é bastante explorada aqui, tem os aspectos políticos, né? São as divisões em estados. Então nós temos 7 estados na região norte, 9 estados na região nordeste, 4 estados na região sudeste, 3 estados na região sul, 3 estados na região centro-oeste, juntamente com o Distrito Federal, perfazendo 26 estados e um Distrito Federal. Essa aqui, pessoal, também é chamada de divisão geoeconômica ou complexos regionais brasileiros. Essa é a divisão mais antiga do Brasil. Essa é a divisão proposta pelo professor Pedro Pinchas Geiger, professor da USP. E essa divisão é de 1964. Essa é a divisão mais cobrada nos vestibulares no Enem, porque ela adota aspectos naturais e econômicos de cada região. Então, aqui a Amazônia leva em consideração a parte econômica, o extrativismo, a agropecuária, os recursos naturais. O Nordeste leva em consideração as divisões. Nós temos aqui a Zona da Mata, temos o Agreste, o Sertão Nordestino, o Meio Norte. Na região Nordeste nós levamos em consideração também a ambiguidade econômica. A região Agreste e Nordeste sobrevive do polígono da seca. A região da Zona da Mata é uma região mais rica, que tem bastante indústria, sobrevive do turismo. E essa região aqui, pessoal, que é o Centro-Sul. O Centro-Sul é uma situação atípica com relação ao Brasil. Apesar das várias disparidades, é uma região extremamente rica. Tem 80% do PIB nacional é produzido nessa região aqui. É a região que tem os 5 maiores polos industriais do Brasil. Tem o maior potencial demográfico do Brasil. Cerca de 70% da população brasileira vive na região Centro-Sul. Mas também tem os maiores problemas urbanos sociais. Formação de favelas, problemas ambientais. Aqui nós temos a comparação das duas regiões. Por acaso você ouviu o termo Amazônia Legal, nós estamos falando dessa parte aqui, a parte centro, centro-norte, centro-oeste, centro-leste e o nortão de Mato Grosso. Essa região toda aqui de verde é a região conhecida como Amazônia Legal. E tem também essa última divisão, que foi proposta pelo professor Milton Santos e pela professora Laura Silveira. Essa divisão é chamada de os 4 Brasis. É baseado na análise dos recursos tecnológicos, telecomunicações, energia, informática, número de agências bancárias, movimento da Bolsa de Valores, quantidade e qualidade de shoppings, hospitais, escolas e assim por diante. Vocês podem perceber que essa região aqui, que é conhecida como região concentrada, une as regiões políticas sul e sudeste, por apresentar características muito próximas, muito parecidas. Na região centro-oeste, o estado de Tocantins está fazendo parte também dessa região. O nordeste e a região conhecida como Amazônia, pelas suas características naturais. Ok, pessoal. Esse próximo item nós já falamos, já tenho gravado em outro vídeo para vocês. Terminando esse vídeo, por favor, assistam o próximo. É isso aí, espero que vocês tenham curtido a aula. Fiquem com Deus. Boa prova para todos.